Boas-vindas a essa aula. Aqui a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante, que é um encaminhamento, um primeiro encaminhamento de um julgado muito importante do STF. Bom, você sabe que a gente tem um problema, né, gerado pela reforma trabalhista, tá? Um problema não, uma discussão gerada pela reforma trabalhista, que antes da reforma trabalhista a gente tinha uma diferença essencial. Qual diferença essencial? Era esta. No procedimento ordinário, eu não tinha uma obrigação legal de indicar valor a cada pedido. Então eu podia fazer uma indicação genérica de pedidos em procedimento ordinário. Existia inclusive aquela técnica do a apurar, né? Colocava lá horas extras a apurar. E muitas das vezes a gente colocava assim, por exemplo, eu tô falando a gente porque eu era advogado nessa época. A gente colocava assim, eu quero procedimento ordinário. Eu escolhia procedimento ordinário, né? Era uma opção minha, certo? Escolher o procedimento ordinário. Então o que a gente fazia na época que a gente advogava? Processo físico. Tinha que ir lá numerar as páginas. Vocês estão aí, não pegaram essa época, provavelmente. Tinha que numerar as páginas, numerar documento. E aí você vai juntar a contestação, você tinha que ir lá no fórum, pegar o processo, ver a numeração da última página e numerar a contestação dali em diante. Então, se a última página da petição inicial e documentos e despacho fosse 100, sua contestação ia ser 101, 102 e assim vai. Então era uma época gloriosa, né? E aquela capa de plástico cheirava bem, né? Do processo do trabalho ali. Era bem legal, era uma época muito boa. Mas sem perder esse ponto, a gente escolhia, né? A gente escolhia o nosso procedimento. Então, se eu não vou me ater a valores aqui, porque não é o importante. Se 40 salários mínimos do procedimento sumaríssimo dava 50 mil reais, eu colocava... eu quero procedimento ordinário, então eu colocava 51 mil reais. E aí ia para o procedimento ordinário, eu colocava horas extras a apurar e vai e toca o barco. Acontece que a reforma trabalhista ela inseriu ou melhor, alterou a redação e inseriu o dispositivo do artigo 840 da CLT e fala na CLT atualmente que a reclamação pode ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º fala que, sendo escrita, deverá conter etc, etc, etc. Vou pular essa parte. E o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. A data, a assinatura do reclamante ou do seu representante. Parágrafo 2º eu vou pular, porque não é o importante. E o parágrafo 3º fala que os pedidos que não atendam o disposto no parágrafo 1º deste artigo serão extintos sem resolução no mérito. Primeiro ponto que a gente tem, e eu acho que é o mais tranquilo de todos eles, tá? Quando eu tenho uma reclamação trabalhista que não segue a necessidade de indicação de pedido, a gente teve duas correntes. Primeira corrente fala o seguinte, o parágrafo 3º, ele não fala, ele fala assim, olha só, aqui ele fala. Eu vou até abrir aqui, a gente está com o voto do ministro aqui, vai para a tela de vocês. Isso aqui é o voto do STF na ADI 6002, que é o assunto de hoje, na verdade. Então, olha só, o pedido deve ser certo e determinado com indicação de valor. Parágrafo 3º fala, o pedido que não atenda o disposto no parágrafo 1º será extinto sem resolução no mérito. Ele não fala, a primeira corrente fala assim, a lei fala que é extinto direto, ela não fala que tem prazo para emenda. Mas nesse ponto a gente pode considerar que é mais pacífico, tanto na jurisprudência como na doutrina, o fato de que a gente tem que dar prazo para emenda. Prazo para emenda da petição inicial. Tá? Então tem que dar prazo para emenda da petição inicial neste caso. Tá? Beleza. Onde
que está isso, está no artigo 321 do CPC, né? Prazo para emenda da inicial, súmula 263 também, prazo de 15 dias para emenda da Constituição. E aí, nesse ponto, me parece que o STF vai seguir a corrente que fala que tem que dar o prazo para emenda e que não é extinção direta, tá? Isso tá aqui, ó. Em relação ao disposto no artigo 840, parágrafo 3º da CLT, julgo parcialmente procedente pedido e confiro interpretação conforme a Constituição para que seja dada a oportunidade à parte para emendar a inicial nos casos em que a trabalhista não atender às exigências do parágrafo 1º. Tá? Então, esse é o primeiro ponto da alteração da CLT pela reforma trabalhista, que é tranquilo. Isso aqui é tranquilo. Acho que a jurisprudência, a doutrina, na maior parte, vai concordar e ninguém vai ter problema quanto a aplicar isso aqui. Agora, a questão é o outro problema, que é, indiquei valor, certo? Eu indiquei valor. A gente tem no processo civil e, por consequência, no processo do trabalho, um princípio muito importante. Eu tô tentando aqui ser bem isento, tá? Porque eu não tenho uma opinião formada. Tem hora que eu acho que tem que ser de um lado, tem hora que tem que ser de outro. Mas qual que é a questão? Artigos 141 e 492 falam do princípio da adstrição. E no 492 fala que quando eu indicar um valor, o juiz não pode condenar acima daquilo. A gente tem um problema de ordem prática, que é, eu sou trabalhador, eu não tenho condições de saber quanto eu tenho de horas extras, certo? Eu prestei algumas horas extras, algumas foram pagas, eu entendo que outras não foram pagas, mas eu não tenho condição de identificar. Então, é possível, a gente tem essa discussão, que é o seguinte, no processo civil, se eu falar que eu quero 10 mil de indenização por dano material, a condenação fica limitada a 10 mil. A não ser naqueles casos que é possível o pedido genérico na petição inicial, nas ações universais, quando depender de ato da parte adversa, etc, etc. Eu não tenho como considerar, eu tenho que fazer um pedido certo e determinado no processo civil, e essa determinação do pedido, com indicação de valor que se pretende nas prestações pecuniárias, limita a condenação. A gente pode e deve sempre considerar que as relações privadas do direito civil, empresarial e etc. são diferentes das relações de direito do trabalho. Isso não há dúvidas. A questão é que a gente, com essa alteração na CLT, a gente gerou uma discussão se o valor indicado na petição inicial, que agora é uma previsão obrigatória, é um requisito da petição inicial obrigatório, se a indicação desse valor limita o valor da condenação. Se eu indicar um valor de horas extras de 10 mil reais, chegar lá na liquidação, falar que é 100, o reclamado, o empregador, ele tem direito de chegar e falar assim, você tem que limitar a condenação ao valor que foi pedido lá, de 10. Certo? Agora, olha o seguinte. A gente teve vários entendimentos no âmbito do TST. Primeiro entendimento de que o valor da condenação, o valor da inicial nunca limita o valor da condenação, com base no artigo 12, parágrafo 2º da Instrução Normativa 41 de 2018 do TST, que lá fala que os pedidos são tidos como mera estimativa. Então, primeiro entendimento, nunca limita, seja procedimento ordinário ou sumaríssimo. Beleza. Segundo entendimento,
Também nunca limita, nem no procedimento ordinário, nem no procedimento sumaríssimo. Por quê? Porque... tá. Só que tem que ter uma coisa na petição inicial para essa segunda corrente. Deve ficar expresso que o pedido é feito por mera estimativa. Então, primeiro entendimento. Nunca limita e não precisa falar nada. Segundo, nunca limita, mas precisa falar que é mera estimativa. Procedimento ordinário ou sumaríssimo. Terceiro entendimento. Limita. Sempre limita. Seja procedimento ordinário ou sumaríssimo. Porque artigo 141, 492 do CPC fala que limita a condenação. E isso feriria o princípio da distrição. Quarto entendimento. No procedimento ordinário, não existe limitação ao valor do pedido. Mas no procedimento sumaríssimo existe. E existe um motivo para isso. Quando eu tenho procedimento sumaríssimo, eu tenho benefícios de celeridade processual. Não cabe recurso de revista com tanta amplitude, tem que ter uma pauta especial de 15 dias, o julgamento no recurso ordinário pode ser mera certidão de que houve manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, o que abrevia o andamento do processo. Então, a parte tem um benefício. Então, no procedimento ordinário não limita, mas quando a parte coloca um valor menor para se enquadrar no procedimento sumaríssimo e ter o benefício de uma celeridade maior no processo, aí existe limitação. Tá? Então, a gente teve esses 4 entendimentos no TST. Mas a gente teve entendimento de informativo que pacificou a questão no âmbito do TST, no sentido de que não existe limitação do pedido, nem no procedimento ordinário, nem sumaríssimo, mas é essencial que coloque na petição inicial que o pedido é tido como mera estimativa. Beleza. Passado esse ponto, a questão é o seguinte. O STF já teve julgamento numa reclamação, duas reclamações, no sentido de que quando o TST falou que não limita, ele negou vigência ao artigo 840, parágrafo 1º. E isso foi um entendimento, salvo engano, da primeira turma. Primeiro foi apenas de um ministro do STF, depois já teve julgamento definitivo por uma das turmas, eu não lembro qual é, mas não importa tanto isso, porque a gente tem a ADI 6002, né, que está discutindo exatamente esse ponto, e acho que, independente de reclamação ou não, o que vai definir mesmo o caminho disso aqui é o julgamento dessa ADI. E a gente já tem um voto do ministro, salvo engano, Cristiano Zanin, falando que o seguinte: em relação, tendo em vista que o TST fixou o entendimento de que o disposto no artigo 840, parágrafo 1º, refere-se a um valor estimado, afastando a liquidez do pedido por meio de resolução 221/2018, que é a instrução normativa que eu falei, e posteriormente por construção jurisprudencial, entendo presentes os requisitos autorizadores da modulação de efeitos. Não é essa parte. Julgo parcialmente o pedido do requerente no que se refere ao artigo 840, parágrafo 1º, conferindo interpretação conforme a Constituição, para considerar que o pedido da reclamação trabalhista seja certo, determinado e com indicação de valor, salvo quando não for possível, na forma prevista no artigo 324, parágrafo 1º, promover a liquidação prévia. Nessas hipóteses, desde que devidamente justificadas, a apresentação de uma estimativa de valor é suficiente para regular o procedimento da ação. Bom, o que acontece? Eu acho que isso vai gerar mais, como sempre, isso vai gerar mais discussão do que benefício, tá? Deveria existir aqui, se está se julgando procedente ou improcedente o pedido, deveria existir aqui uma delimitação do que é realmente, pelo menos de uma fórmula casuística, ou seja, um exemplo do que é um pedido genérico, do que é uma admissão de pedido genérico. Porque do jeito que a gente vê aqui, e do jeito que a gente vê os julgamentos do STF, o que vai acontecer naturalmente
é que a Justiça do Trabalho vai utilizar dessa abertura para abrir uma interpretação no sentido de que, por exemplo, horas extras eu não preciso liquidar. E aí vai entrar numa outra discussão que vai chegar lá no STF por meio de reclamação, e aí lá nas reclamações é que vai se definir o real alcance da ADI 6002. Mas o julgamento ele já vem com uma carga de falar assim, não, o pedido e da inicial limita a condenação. Tá? A regra vai ser essa, se prevalecer esse entendimento. E a questão aqui para mim é o seguinte, na verdade, eu acho que o ponto crucial não é esse, de se o pedido da inicial limita ou não limita o valor da condenação. O maior problema que a gente tem é um problema de conteúdo prático, que é o seguinte, o pedido deve ser certo e determinado. O pedido deve ser certo e determinado. E o conjunto da postulação, ele tem que ter indicação do que é a pretensão. E onde se faz isso? Na causa de pedir. Para mim, o maior problema nessa análise de limita ou não limita não está na indicação de valor ao pedido. Está num outro problema. Que é um outro problema, que é o seguinte. A gente tem uma cultura de ter uma abertura para a causa de pedir. Um exemplo prático. Horas extras. Para mim, se você alega na petição inicial que você quer horas extras, você tem que falar pelo menos algo que dê para eu identificar qual é o limite da demanda. Trabalhava das 7 às 20. Isso não é suficiente. Trabalhava das 7 às 20 e registrava no ponto. A reclamada alegava que tinha banco de horas e o banco de horas era irregular. Já tem uma nuance diferente do que falar que é apenas que trabalhava das 7 às 20. Porque o que acontece? A audiência é una. A audiência ela é una. E sobre os documentos juntados por uma parte, a outra parte se manifestar-se-á, né? Imediatamente. Está na CLT. E, na prática, existe alguns juízes que dão prazo para réplica ou não. Então, quer dizer que o juiz que não dá prazo para réplica e determina a manifestação sobre documentos na própria audiência, ele não dá oportunidade para a apresentação de diferenças de horas extras pelo que está no cartão de ponto. Enquanto o juiz que dá prazo para réplica, ele dá essa oportunidade. Só que, olha só, a gente tem um outro problema de ordem prática. Na causa de pedir, eu delimitei a minha lide. Se eu falo que o trabalho é das 7 às 20, isso é muito amplo. Tem uma miríade de situações que podem ensejar horas extras. Ou não ensejar horas extras. Aí chega na audiência, de surpresa, a reclamada nem sabe o que está acontecendo, fala assim, ó, eu reconheço os pontos, eu só quero prazo para apresentar diferenças. Agora, quando que a reclamada quando que ela teve oportunidade para se manifestar sobre essas diferenças apontadas? Razões finais? Pode ser. Mas não existe a mesma amplitude de oportunidade de defesa nas razões finais. A amplitude de alegar um fato e se defender sobre um fato é na petição inicial e na contestação. Fora o fato que eu já falei anteriormente, que o juiz que concede prazo vai ter um resultado, que é não poder apresentar diferenças, e o juiz que dá prazo vai gerar essa oportunidade. Então, são coisas que a gente, na prática, tem que pesar, porque o julgamento aqui fica simplório.
ele resolve uma parte do problema. Mas a verdade é que a certeza e determinação do pedido é aí que eu chego no ponto. A certeza e a determinação do pedido é que devem ser objeto de correção quando a gente fala de prática do processo do trabalho. Não é a liquidação do pedido. Né? Então, é aí que se gera uma questão de uma situação de dúvida para reclamado. Só que aí, por uma via transversa, a limitação da condenação ao valor do pedido se tornou remédio. Porque é um problema da prática. É um problema real da prática. Por isso que a reforma trabalhista veio com essa necessidade de indicação ao pedido. Porque a ideia era de limitar a condenação ao valor do pedido. Mas o problema não é esse. O problema é a certeza e a determinação do pedido. A certeza e a determinação do pedido deveriam indicar. Porque, assim, se o pedido é uma consequência lógica de um fato, então o fato tem que ser exposto de uma forma clara e objetiva, de forma que a gente delimite realmente o que é a petição inicial. E a gente vê isso muito em outros casos, né? A certeza e determinação, ela não existe em outros casos. Por exemplo, assédio moral. Por quê? Sofria humilhações. O que é humilhação? Quem fazia? O que falava? Aí chega lá na hora, a testemunha pode falar qualquer coisa. Porque qualquer coisa se enquadra numa humilhação. Não é isso? Então, a gente tem esse problema que não é a limitação da condenação, mas é o problema da certeza e determinação. No mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.